Graça e paz, meus irmãos. O salmista diz no Salmo 34, versículo 1, o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos, certamente, cada um de nós desejaria nesse dia do Senhor estarmos juntos na casa do Senhor, buscando o nosso Deus, louvando pelas suas grandes maravilhas, adorando por aquilo que Ele é. Mas aprovo ao Senhor que nós passássemos por esse momento tão difícil, né? Um momento de pandemia, no qual nós estamos impossibilitados de desfrutarmos a comunhão dos santos. Mas mesmo assim, temos o privilégio de, nos nossos lares, buscarmos o Senhor em oração, meditarmos na Sua palavra, louvá-lo pelos seus poderosos feitos. E eu queria convidar você, meu amado, minha amada irmã, para junto comigo orarmos ao Senhor, curve sua fronte junto comigo e possamos buscar o nosso Deus em oração. Oremos. Pai justo, Pai santo, Senhor, mais uma vez nos achegamos diante do teu trono de graça para bendizer o teu nome, Senhor, te louvar por tudo, Senhor, que tu tem feito nas nossas vidas. Te louvar, Senhor, pela tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mesmo sem compreendê-la, Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Nós confiamos em Ti, Senhor, e queremos colocar esse momento de louvor, esse momento de adoração, esse momento de reflexão na Tua palavra diante de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, aceita o nosso louvor a Ti. Essa é a oração que nós Te fazemos em nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina hoje eternamente. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar o nosso Deus. Agora com o coro Reverendo Elias Bezerra. Louvemos ao Senhor. Por onde eu irei
Dando prosseguimento, irmãos, nesse momento de adoração ao nosso Deus, gostaríamos de ler para os irmãos um versículo conhecido, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nos diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós encontramos a palavra de Deus para Salomão, trazendo orientações para o povo de Israel, para que ele cumprisse algumas condições, para que pudesse receber a restauração das bênçãos divinas. Portanto, é um texto que podemos aplicar nos nossos dias atuais, na nossa realidade hoje, em que nesse momento de tribulação, nós como povo de Deus precisamos buscá-lo, precisamos nos humilhar, precisamos orar ao Senhor e principalmente precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, das nossas falhas. Que nós possamos crer que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra e que nós precisamos nos humilhar, nos colocar diante dele para que ele possa fazer a sua vontade. Portanto, nós vamos ter um momento agora de oração de confissão, porque a sua palavra continua nos dizendo nesse mesmo texto que o Senhor ouvirá dos céus as nossas orações, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Portanto, que nós possamos crer nessa verdade, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor perdoa os nossos pecados através de Jesus Cristo. Portanto, oremos agora pelo pastor Reginaldo Borges, que nos trará a mensagem para a nossa edificação. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, graças te damos por esse momento de adoração ao Senhor. Apesar de estarmos em nossas casas, em função das circunstâncias e do momento que nós temos vivido hoje, nós te louvamos que nós podemos, através dessa gravação, nos unir como igreja tua, como corpo de Cristo, para prestar esse culto, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé. Nesse instante, Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso pecado, as nossas falhas, aquilo que nós temos feito, que tem entristecido o Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, porque a Tua palavra nos garante que através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, perdoando os nossos pecados, nós temos a certeza que o Senhor nos perdoa, o Senhor nos livra da nossa condenação. Nós possamos também, assim como a Tua palavra nos falou há pouco, nós possamos buscar ao Senhor, nos humilhar e orar, pedir ao Senhor para que o Senhor possa estar ouvindo a nossa oração, perdoando nossos pecados, mas também ouvindo o clamor do Teu povo que padece, que passa por essa grande tribulação. Portanto, que o Senhor possa estar olhando para o Teu povo com um olhar de misericórdia, de bondade, e que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, que nós possamos nos unir como família Tua, dar as nossas mãos para que possamos ajudar uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, para que a nossa fé não venha a esmorecer, que nós possamos prosseguir sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Também, ó Pai, te pedimos nesse instante que o Senhor possa estar iluminando o Teu servo, o reverendo Reginaldo Borges, para que ele possa trazer uma mensagem de edificação para nossas vidas, uma mensagem de edificação e fortalecimento da nossa fé. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Quero saudá-los com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer que estamos aqui para refletir no texto de João, capítulo 10, verso 27. A minha versão diz o seguinte: as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito importante entendermos essa questão de ouvir a voz. Sabemos que hoje, na era da mídia, nós estamos escutando muitas vozes neste universo. E precisamos mais do que nunca passar no filtro essas vozes que
chegam até nós. Quando Jesus usou essa palavra registrada no Evangelho de João, ele nos quer dizer que há uma identidade muito grande entre ele e as suas ovelhas. E nós que somos a ovelha de Jesus, vamos escutá-lo. É interessante porque naquela época, ali na Palestina, os pastores traziam as suas ovelhas para o aprisco e colocava essas ovelhas naquele cercado. Mas não era só a ovelha daquele pastor. Vários pastores colocavam suas ovelhas no mesmo aprisco. Até porque na época existia uma determinação que um pastor só podia ter 100 ovelhas. E quando o pastor tinha mais de que 100 ovelhas, ele tinha que contratar um outro pastor. E isso soa nos nossos dias como se fosse um pastor laranja, não é? E aquele que, quando o lobo chega, ele corre e deixa as ovelhas. Mas quando Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a voz dele, ele tem a certeza de que aqueles que estão em Cristo não serão confundidos com outras vozes. Há uma experiência do nosso século passado que diz que após ter terminado a invenção do fonógrafo, Thomas Edison, esse que inventou a lâmpada, né, fez uma demonstração para um amigo dele chamado de Harry Stanley. Maravilhado ao ouvir a voz humana sair daquela caixa, perguntou a Thomas: se o senhor pudesse ouvir a voz de qualquer pessoa em toda a história, de quem seria a voz que o senhor gostaria de ouvir? Thomas Edison respondeu: a de Napoleão. Thomas deu essa resposta e Stalin ficou muito surpreso, porque ele tinha em mente que Thomas Edison ia dar uma outra resposta. E então ele disse para Thomas Edison que ele gostaria de ouvir a voz do Salvador. Ele gostaria de ouvir a voz de Jesus. Por certo, o Senhor Jesus não ia nos falar através do fonógrafo de Thomas Edison. Mas sabemos, pela própria revelação bíblica, que Jesus nos fala de outras maneiras. De outras formas, ele comunica com o seu povo. E nós temos pelo menos quatro maneiras pelas quais ele se comunica com a sua igreja. Podemos dizer que a primeira maneira pela qual Jesus se comunica com a sua igreja é através da sua palavra. Isso significa que ao abrirmos as páginas da Bíblia, nosso Senhor fala conosco. Deus fala conosco através da revelação que está nas suas palavras. A revelação que está nas Escrituras Sagradas. E certamente Jesus, nos impressiona através dos ensinos da Bíblia. Por quê? Porque é lá na Bíblia que ele revela a sua vontade. É lá na Bíblia que ele demonstra o seu amor para conosco ao morrer na cruz do Calvário. Deixar de ler a palavra, ou ler apenas ocasionalmente, é perder a oportunidade maravilhosa de ouvir a voz de Deus. Então, a primeira forma como Jesus fala conosco é através da Bíblia. A segunda forma como Jesus fala conosco é através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o nosso coração do juízo e do pecado. Ele eleva o nosso espírito com o pensamento animador de Deus.
essa comunhão entre o Espírito Santo, né, e o seu povo, nos anima, nos reforça. E isso é muito importante. Então, Jesus nos impressiona, né, através do Espírito Santo, com as suas posições, com os seus princípios, com os seus ensinos. Quando nós estamos em serena meditação, podemos escutá-lo falando através do Espírito Santo. Nós conseguimos entender, nós conseguimos escutar a voz de Jesus. Vejamos, a primeira maneira de Jesus falar conosco é através da Bíblia. A segunda maneira que Jesus fala conosco é através do Espírito Santo. A terceira maneira que Jesus fala com o seu povo é através das providências da vida. Se observarmos, veremos que haverá vezes em que Deus abre e fecha portas. Haverá vezes em que Deus nos impressionará através de algum evento ou oração respondida. Podemos ouvi-los falar conosco pessoalmente através de todas as nossas experiências de vida. Não é preciso um milagre extraordinário, fantástico, para compreendermos que Deus fala conosco. Através da oração, nós podemos ouvir a voz de Deus. Através das nossas experiências de vida, também podemos ouvir a voz de Deus. Então, a primeira maneira como Deus se comunica conosco é através da Bíblia, a segunda, através do Espírito Santo, e a terceira, pela providência da vida. A quarta forma como Deus, Jesus, nos fala é através das outras pessoas. Em nossa vida, Deus muitas vezes nos impressiona através de familiares, de amigos, de irmãos na igreja. E aí a gente vê, né, que esses irmãos, estes familiares, eles nos mostram através da sabedoria que nós mesmos, às vezes, não temos, que Deus está nos falando. Por isso que a Bíblia recomenda, né, que a gente deve ouvir uns aos outros. Se formos sensíveis na nossa vida cristã, com certeza nós vamos ouvir a voz de Deus de outras formas. Mas eu quero apenas nessa manhã, nesse momento aqui com os irmãos, de relembrar, né, que Deus nos fala através da Bíblia, Deus nos fala através do Espírito Santo, Deus nos fala através das providências de vida e também nos fala através da outra ou de outra pessoa. Por isso que eu digo para os irmãos, nesta manhã ou neste momento que você estiver me ouvindo, né, que ainda hoje ouça a voz de Deus através destas quatro formas. Abra os seus ouvidos para discernir o significado da providência divina em nossas vidas. E não esqueça de ouvir conselhos sábios de pessoas cristãs. É importante a gente pensar isso na nossa vida cristã. Ao invés de estar
dando ouvido a outras coisas, devemos dar ouvidos, ou ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, que certamente Ele é o nosso pastor. E como ovelha nós devemos ouvi-lo. Como eu estava falando logo no início, quando o pastor colocava lá as suas 100 ovelhas no aprisco, e vinha outro pastor e colocava lá também mais 100 outras ovelhas, e vinha um terceiro e colocava mais 100 ovelhas. De manhã, quando o pastor, o primeiro pastor que chegou lá e colocou as suas 100 ovelhas, que ele chegava à porta do aprisco, ele chamava as suas ovelhas. O que acontecia? Somente as suas ovelhas saíam. Tinha aproximadamente, no exemplo aqui, 300 ovelhas, mas só as 100 ovelhas daquele pastor ouvia a sua voz. Então essas saíam do aprisco e seguia o pastor. As outras ficavam lá. Por quê? Porque ele não era o pastor das outras. Então existem muitas vozes neste mundo. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele mesmo afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus zeloso, Deus misericordioso. A nossa oração, Pai Celeste, neste momento, em especial, é pela recuperação do reverendo Gideão. Ele já venceu uma batalha, que foi suportar a cirurgia delicada, onde o Senhor agiu poderosamente através dos médicos e enfermeiros, anestesistas, todo o quadro médico que foi usado para abençoar o teu servo, cuidar do teu servo. Nós agradecemos imensamente, Pai Celeste, por mais esta etapa vencida e suplicamos agora, Pai Celeste, que o teu servo seja abençoado, tenha sua recuperação abreviada, que o Senhor o abençoe poderosamente, dando a ele, Pai Celeste, tudo aquilo que é necessário para o seu pronto restabelecimento. Abençoe da mesma forma a sua família, a sua esposa, seus filhos e netos, de maneira que eles também possam, em oração, aumentar a sua fé no Senhor, para que o reverendo Gideão também possa se sentir abraçado, confortado, agraciado, não só pelos seus, mas por toda a igreja, por todos aqueles que têm orado e suplicado pela sua vida diante do seu altar. Nós te agradecemos pela vida dele, pelo seu ministério, por tudo que ele tem feito na obra do Senhor, em Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Avançou na casa de meu Pai e vou preparar-vos lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo
as notícias vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que em breve Jesus Cristo irá voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E sigo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois do amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será o meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E sigo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso pastor. Tu és o sumo pastor de nossas vidas. E através do Teu Espírito nós conhecemos a Tua voz. Que durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida, nossos ouvidos estejam prontos para ouvirem a Tua voz. Não nos deixe, Senhor, que outras vozes possam confundir a nossa mente. Que possamos segui-lo com integridade, com princípio cristão, com vida de amor e de misericórdia. E, acima de tudo, uma vida de perdão. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Não nos deixe ouvir vozes de outros pastores, porque só Tu és o pastor que nos guia para toda a eternidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre vocês, hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Grandes são as tuas obras. Meus queridos e amados irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer aos irmãos que continuemos em oração. Orai sem cessar. Vamos orar pela recuperação da saúde do nosso amado e querido pastor Gedeão Ferreira. Nós temos o relógio de 24 horas em oração, então vamos continuar orando. Às 20 horas estaremos toda a igreja orando em suas casas por ele. Desde o início, quando soubemos da sua enfermidade, nós começamos a orar, marcamos às 20 horas, vamos continuar que não é só Tegipió que está orando, mas quase todo o Brasil. Muitos pastores, muitas irmãs de outras igrejas, vamos continuar, para que em breve ele esteja recuperado e volte para o seio da sua família e também para a nossa igreja. Seja engrandecido, ó Deus da... Estamos aqui para lembrar aos irmãos que mesmo na quarentena, estamos com a campanha do vidro do café solúvel para o banco de leite do IMIP. Aquele vidro de café do pequenininho, o menor de todos, o de 50 gramas. Então queremos contar com a participação de todos, que todos os anos vocês nos ajudam. Então continue nos ajudando nesta campanha, para que possamos atender aquelas mães que não têm como armazenar o leite, para aquelas que não podem dar de mamar os seus filhos no banco de leite do IMIP. Queremos também dizer que aqueles que não gostam do café, do solúvel, aquele pozinho que vem ali dentro do vidro, você pode doar ao IFEP. Então nós estamos com duas campanhas numa só, o vidro do café para o IMIP e o pó para o IFEP. Queremos também dizer a vocês que mesmo estamos sem estarmos na igreja para receber, mas vocês podem armazenar, guardá-los em casa. E quando voltarmos, nós iremos recolher e fazer a nossa doação lá no IMIP. Contamos com a participação de todos. Vocês sempre nos ajudam nas campanhas. Então, mais uma vez, queremos contar com vocês. Entra na minha casa. Não podemos esquecer também de ficar em casa. Fiquem em casa. Nós estamos tendo aí as notícias das autoridades que o coronavírus está piorando. A contaminação está piorando. Então fiquem em casa para que possamos em breve estar de volta e abraçarmos uns aos outros, que a saudade é grande. A saudade é grande dos cultos presenciais, dos trabalhos da SAF, de todas as sociedades da nossa igreja. Vamos ficar em casa para que voltemos com saúde. Nós queremos encontrar a todos lá na igreja. Que Deus o abençoe. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.